Uma nova criatura nasceu. Espaço Eu e Mais Um. Ao ouvir o choro deste bebê, você já sabe que chegou o espaço Eu e Mais Um. Esse projeto, Eu e Mais Um, é um projeto de discipulado, ou seja, é um projeto de multiplicação. Eu discipulo o meu aluno, que o meu aluno, por sua vez, discipulará outro, assim quando ele alcançar a sua maturidade cristã e também no conhecimento de Deus. Nós estamos falando de características de um discípulo verdadeiro, ou seja, de um discipulador, podemos dizer também. Os discípulos, eles exercem sua autoridade servindo, né? Jesus, ele serviu, ele sempre esteve ajudando, servindo as pessoas. Em vez de usar a força bruta ou exigências autoritárias, o discípulo, ele exerce sua autoridade servindo. Jesus disse aos seus discípulos: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, não. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Está em Marcos, capítulo 10, versículos 42 a 45. Então nós temos aqui a mensagem clara de Jesus, né, irmãos? O amor espiritual serve e não deseja ser servido. E quando a gente fala de servir, falamos de serviço. Então o serviço é a forma mais alta de liderança. Serviço. O crente maduro, ele escolhe servir em vez de ser senhor em toda situação. Ele prefere servir do que ser servido. E nós sabemos que existem poucas pessoas que dão uma primeira impressão tão marcante que nos deixem abismados. Por exemplo, nós podemos dizer aqui e colocar um nome fictício. José é uma dessas pessoas singulares. A primeira vez que este senhor José encontrou-se com outro, vamos colocar o nome de João, José se ofereceu para alterar a sua agenda a fim de levar o João aos seus compromissos. E José estava sinceramente interessado no bem-estar de João. E ele nem imaginava que ele era um dos maiores executivos do país. João não tinha a mínima ideia disso. José nunca precisa dizer, mas João sabe que ele fará qualquer coisa dentro de suas possibilidades para servir o seu amigo João. Então, nós vemos que a vida desse irmão José é caracterizada pelo serviço. Há pessoas na igreja que têm realmente essa tendência maior do que outras pessoas em servir. Então, Jesus disse, o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. E o amor de Cristo a seus discípulos foi serviço altruísta, ou seja, para o próximo. Jesus assumiu por vontade própria a forma de escravo. Está em Filipenses 2,7. Porque Jesus lavou os pés e voluntariamente tomou o lugar que era deles na cruz, lavou os pés dos discípulos. Jesus não estava reclamando ou esperneando quando o levaram para crucificá-lo. Não, ele se entregou, ele teve compaixão e perdoou, ele serviu sem reservas e depois anunciou: eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu também lhes fiz. Está em João 13,15. Então vejam que os apóstolos, cuja autoridade na igreja estava acima de dúvida, eles eram servos líderes. Eles não impunham ordens sobre seus filhos espirituais. Não, eles exerciam autoridade de modo humilde e amoroso. Acho que eu cheguei no ponto mais principal deste programa. Nós temos que ser servos, mesmo que sejamos líderes. Não queiramos ser servidos, mas servir. Exercer a nossa autoridade de modo humilde e amoroso. Você discipulador, você que está ensinando um novo convertido, você tem autoridade sobre este discípulo, mas sirva-o que você será grande. Não queira ser servido pelo seu discípulo. Não queira que ele lhe lave os seus pés, mas você lave os pés do seu aluno. Lavar, eu quero dizer, entre aspas, sirva-o, né? Porque esta autoridade exercida tem que ser de modo amoroso, com amor e com humildade. Ao contrário dos não crentes que servem por medo, por orgulho,
ou por lealdade ou desejo de dinheiro, mas a motivação do discípulo, o que leva ele a discipular outro, é o amor. A privacidade é um luxo raro, não é incomum ser incomodado. Este discipulador tem que ministrar sem ser notado, e no ânimo ou na tristeza do momento. Frequentemente sai sem receber agradecimento, palavra ou atos altivos que estão fora da ordem. Então lembrem-se que nós podemos ser líder, mas líderes servos, fazendo esta autoridade de modo humilde e também amorosa. Se despede sua irmã em Cristo, Débora Miranda, na paz do Senhor, e até o próximo programa.